Normas da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações vigentes até a data da publicação do edital. Continuação do capítulo 3. Seção 6. Dos livros e classificadores obrigatórios. Subseção 1. Dos livros obrigatórios. Este áudio é uma colaboração do seu futuro amigo de trabalho Antônio do Tribunal. Artigo 63. Os ofícios de justiça em geral possuirão os seguintes livros: 1. Visitas e correições. 2. Protocolo de autos e papéis em geral. 3. Cargas de autos. 4. Registro de feitos administrativos, sindicâncias, procedimentos disciplinares, representações, etc. 5. Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. 6. Pertinentes à Corregedoria Permanente, previstos no artigo 23, quando for o caso e no que couber. Artigo 64. Os ofícios de justiça manterão também: 1. Livro de cargas de mandados, salvo se as respectivas varas forem atendidas pelas seções administrativas de distribuição de mandados. 2. Controle, pela utilização de livros de folhas soltas ou outro meio idôneo, da remessa e recebimento de feitos aos tribunais, até que seja implementado no sistema informatizado oficial o controle eletrônico. 3. Controle do horário de entrada e saída por intermédio do livro-ponto ou do relógio mecânico, caso existam servidores não cadastrados no sistema de ponto biométrico. 4. Livro de registro geral de feitos, com índice, se não estiverem integrados ao sistema informatizado oficial. 5. Livro de registro de sentença, salvo se cadastrada no sistema informatizado oficial, com assinatura digital ou com outro sistema de segurança aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e que também impeça a sua adulteração. Artigo 65. Nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas. Artigo 66. Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado, para este fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente, vedada a substituição de folhas. Parágrafo único. As folhas soltas, uma vez completado o uso, serão imediatamente encaminhadas para a encadernação. Artigo 67. O livro de visitas e correições será organizado em folhas soltas, iniciado por termo padrão de abertura, disponibilizado no portal da Corregedoria, modelos e formulários, lavrado pelo escrivão e formado gradativamente pelos originais das atas de correições e visitas realizados na unidade, devidamente assinadas e rubricadas pelo juiz corregedor permanente, escrivão e demais funcionários da unidade. Parágrafo 1º. Os originais das atas que formarão o livro de visitas e correições serão numeradas e chanceladas pelo escrivão judicial após a sua anexação ao livro. Parágrafo 2º. O livro de visitas e correições não excederá 100 folhas, salvo determinação judicial em contrário ou para a manutenção da continuidade da peça correcional, podendo, nestes casos, ser encerrado por termo contemporâneo à última ata, com mais ou menos folhas. Artigo 68. O livro protocolo de autos e papéis em geral, com tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza e o movimento do ofício de justiça, destina-se ao registro da entrega ou remessa, que não impliquem devolução. Artigo 69. Os livros de cargas de autos serão desdobrados em tantos livros quantos forem os destinatários, juízes, promotores de justiça, para advogados, para contador, etc. Parágrafo 1º. A carga e descarga de autos entre os usuários internos do sistema
informatizado oficial serão feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por intermédio do sistema, onde serão registrados, obrigatoriamente, no campo próprio, o envio, o recebimento e a devolução, com indicação de data e de usuário responsável por cada ato. Parágrafo 2º. Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. Artigo 70. O livro de carga de mandados poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça em exercício, destinando-se um para cada qual. Parágrafo único. Serão também registradas no livro de carga de mandados as petições que, por despacho judicial, sirvam como tal. Artigo 71. Todas as cargas receberão as correspondentes baixas, assim que restituídos os autos ou mandados, na presença do interessado, sempre que possível ou por este exigido. Parágrafo único. Quando não utilizada a carga eletrônica, será lançada certidão nos autos, mencionada a data da carga e da restituição, de acordo com os assentamentos do livro de carga. Artigo 72. O livro registro de sentenças formar-se-á pelas vias emitidas, para tal fim, numeradas em série anual renovável, 1, 80, 2, 80, 3, 80, 1, 82, 2, 82, etc., e autenticadas pelo escrivão judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. Parágrafo 1º. O registro previsto neste artigo far-se-á em até 5 dias após a baixa dos autos em cartório pelo juiz. Parágrafo 2º. A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar sentença condenatória civil, proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada, com utilização do sistema informatizado. Parágrafo 3º. A decisão que liquidar outros títulos executivos judiciais, por exemplo, a sentença penal condenatória, será registrada no livro de registro de sentença, porquanto impossível, neste caso, a averbação. Parágrafo 4º. Todas as sentenças terão seu teor integralmente registrado no sistema informatizado oficial e no livro tratado neste artigo. Parágrafo 5º. O registro da sentença, com indicação do número de ordem, do livro e da folha em que realizado o assento, será certificado nos autos, na última folha da sentença registranda. Parágrafo 6º. As sentenças cadastradas no sistema informatizado oficial com assinatura digital ficam dispensadas da funcionalidade do registro, bem como da elaboração de livro próprio e da certidão prevista no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 7º. Aplicam-se as disposições deste artigo, no que couber, às decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Parágrafo 8º. Registra-se como sentença a decisão que extingue o processo em que houve estabilização da lide, na forma do artigo 304 do Código de Processo Civil. Artigo 73. Manter-se-á rigoroso controle sobre os livros em geral, incumbindo-se o juiz corregedor permanente de coibir eventuais abusos ou excessos. Artigo 74. Os livros em andamento ou findos serão bem conservados, em local adequado e seguro dentro do ofício de justiça, devidamente ordenados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados. Parágrafo 1º. O desaparecimento e a danificação de qualquer livro serão comunicados imediatamente ao juiz corregedor permanente. A sua restauração será feita desde logo, sob a supervisão do juiz e à vista dos elementos existentes. Parágrafo 2º. Após revisados e decorridos 2 anos do último registro efetuado, os livros de cargas de autos e mandados, desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo pelo escrivão judicial, poderão ser inutilizados, mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente.
A autorização consignará os elementos indispensáveis à identificação do livro, e será arquivada em classificador próprio, com certidão da data e da forma de inutilização. Subseção 2. Dos classificadores obrigatórios. Artigo 75. Os ofícios de justiça possuirão os seguintes classificadores. 1. Para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente, com índice por assunto. 2. Para cópias de ofícios expedidos. 3. Para ofícios recebidos. 4. Para GRD, guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça. 5. Para cópias de guias de levantamento expedidas em favor dos auxiliares da Justiça não funcionários na Justiça Estadual. 6. Revogado. 7. Para relatórios de cargas eletrônicas. 8. Para petições e documentos desentranhados. 9. Para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Artigo 76. Os atos normativos, decisões e comunicados do Conselho Superior da Magistratura e da Corregedoria Geral da Justiça de interesse do ofício de justiça serão arquivados e indexados, com índice por assunto, mediante utilização do sistema informatizado, facultada a manutenção de classificadores próprios. Artigo 77. O classificador referido no inciso 2 do artigo 75 destina-se ao arquivamento, em ordem cronológica, das cópias de ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça. Parágrafo 3º. Esse classificador será aberto com folha S, para o registro de todos os ofícios, com numeração sequencial e renovável anualmente, na S, qual, is, consignar-se-ão, ao lado do número de registro, o número do processo ou a circunstância de não se referir a nenhum feito e o destino. Parágrafo 2º. No presente classificador poderão ser arquivados os respectivos recibos de correspondência, se for o caso. Artigo 78. Os ofícios e mensagens eletrônicas expedidos e recebidos, mencionados nos incisos 2, 3 e 6 do artigo 75, serão conservadas pelo prazo de 1 ano, a partir da data de expedição ou do recebimento pelo ofício de justiça. Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido, e desde que reputados sem utilidade para conservação pelo escrivão judicial, serão inutilizados, mediante a autorização do juiz corregedor permanente, nos termos do parágrafo 2º do artigo 74. Artigo 79. As guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça serão conservadas pelo prazo mínimo de 2 anos, contados do arquivamento, aplicando-se, quanto à inutilização, o disposto no do parágrafo 2º do artigo 74. Seção 7. Da escrituração. Artigo 80. Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados, que constarão de livros, autos de processo, ou papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão observados os seguintes requisitos. 1. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou ser reciclado, salvo disposição expressa em contrário. 2. A escrituração será sempre feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico, com tinta preta ou azul, indelével. 3. Os numerais serão expressos em algarismos e por extenso. 4. Os espaços em branco e não aproveitados, nos livros e autos de processo, serão inutilizados. 5. As assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura do ato ou termo, e identificadas com o nome por extenso do signatário. Artigo 81. Na escrituração serão evitadas as seguintes práticas. 1. Entrelinhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões. 2. Anotações de sem efeito. 3. Anotações a lápis nos livros e autos de processo, mesmo que a título provisório. Parágrafo 1º. Na ocorrência das irregularidades previstas no inciso 1, far-se-ão as devidas ressalvas, antes da subscrição do ato, de forma legível e autenticada. Parágrafo 2º.
As anotações previstas no inciso 2, quando estritamente necessárias, sempre serão datadas e autenticadas com a assinatura de quem as haja lançado nos autos. Artigo 82. Na escrituração é vedada: 1. A utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como o uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. 2. A assinatura de atos ou termos em branco, total ou parcialmente. 3. A utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, as adotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano. 4. A utilização de chancela, ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Artigo 83. A escrituração de termos, atos e papéis em geral observará os critérios da clareza, objetividade e síntese, sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas, quando necessária. Parágrafo 1º. A qualificação das pessoas trará os elementos necessários à sua identificação. 1. Tratando-se de pessoa física, constarão o nome completo e o número de inscrição no CPF ou o número do RG ou, faltante este último, a filiação, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. 2. Tratando-se de pessoa jurídica, constarão a firma ou denominação, número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Parágrafo 2º. Nos ofícios e cartas precatórias expedidas, constarão a comarca, a vara e o endereço completo do fórum remetente, inclusive com o número do código de endereçamento postal, CEP, telefone e o correio eletrônico, e-mail, institucional. Artigo 84. Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos, conterão, de forma legível, o nome completo, o cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que os lavrem, confiram e subscrevam, a fim de se permitir a rápida identificação. Parágrafo 1º. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo, nas seguintes hipóteses. 1. Na expedição de alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisições de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade. 2. Quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma. Parágrafo 2º. Nos ofícios de justiça contemplados com sistema informatizado oficial, que permita a utilização da ferramenta consistente na assinatura por certificação digital, dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Artigo 85. Os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação, expedidos em cumprimento de ato judicial, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Parágrafo 1º. A subscrição do juiz é obrigatória quando 1. A lei ou estas normas de serviço expressamente o exigirem, por exemplo, busca e apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão e alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrombamento explícita ou implícita, etc. 2. Houver determinação de desconto de pensão alimentícia. 3. Os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades, por exemplo, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, delegados de polícia, comandantes da Polícia Militar e das Forças Armadas. Parágrafo 2º. A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por
meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escreventes, desde que do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente, e não exista a determinação do juiz em sentido contrário, a hipótese não se enquadre nas disposições contidas no parágrafo 1º deste artigo e seja observado o disposto no parágrafo único do artigo 94. Artigo 86. As disposições previstas nesta seção, relativas à escrituração em meio físico, aplicam-se, no que couber, à escrituração no sistema informatizado oficial, especialmente 1. No cadastramento de dados. 2. Na movimentação processual. 3. Na lavratura e expedição de documentos, sejam ou não juntados a autos de processo. Seção 8. Da ordem dos serviços dos processos em geral. Subseção 1. Da autuação, abertura de volumes e numeração de feitos. Artigo 87. Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará, em 24 horas, a autuação, nela afixando a etiqueta que, gerada pelo sistema informatizado e oriunda do distribuidor, atribui número ao processo e traz outros dados relevantes, juízo, natureza do feito, nomes das partes, data etc. Parágrafo único. É dispensada a lavratura de certidão, no interior dos autos, da autuação e do registro do processo. Artigo 88. O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas, na posição horizontal, para assinalar situações especiais descritas nestas normas de serviço. Artigo 89. Os autos de processos não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial expressa em contrário ou para manter peça processual com seus documentos anexos, podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Parágrafo 1º. O encerramento e abertura dos novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume subsequente. Parágrafo 2º. A numeração ordinal indicativa de novos volumes será destacada nas respectivas autuações e anotada na autuação do primeiro volume. Artigo 90. Nos feitos antecedidos por procedimentos preparatórios, a peça inaugural, petição inicial de ação civil pública, representação em procedimento afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia em ação penal pública etc., terá numeração própria, apondo-se o número da folha, seguido da letra 1, 2, 3, de tal forma que a numeração dos mencionados procedimentos preparatórios, inquéritos civis, comunicações de atos infracionais, inquéritos policiais etc., seja sempre aproveitada integralmente. Artigo 91. Os escrivães judiciais ou, sob sua supervisão, os escreventes, zelarão pela correta numeração das folhas dos autos. Parágrafo 1º. Em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a renumeração. Parágrafo 2º. Na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra do alfabeto, em sequência, 188, A, 188, B, 188, C, etc., certificando-se. Subseção 2. Da recepção e juntada de petições, dos atos e termos judiciais e das cotas nos autos. Artigo 92. É vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo 1. Quanto às petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionar esta circunstância. 2. Quando houver, em cada caso concreto, expressa decisão fundamentada do juiz do feito, dispensando o protocolo no setor próprio. Artigo 93. Por ocasião da juntada de petições e documentos, ofícios recebidos, laudos, mandados, precatórias etc., lavrar-se-á o respectivo termo de juntada. Parágrafo 1º.
Para a juntada, na mesma oportunidade, de duas ou mais petições ou documentos, será confeccionado um único termo de juntada com a relação das peças. Parágrafo 2º. É vedado o lançamento do termo de juntada na própria petição ou documento a serem encartados aos autos. Parágrafo 3º. Recebidas petições via facsímile ou por correio eletrônico, e-mail, diretamente no ofício de justiça ou na vara, será imediatamente lançado número de protocolo no corpo do documento, para oportuno controle dos prazos previstos no caput e parágrafo único do artigo 2º da Lei Federal nº 9.800, de 26 de maio de 1999. Parágrafo 4º. Recebida a petição inicial ou intermediária acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificá-los, lavrando certidão, sempre que possível na presença do interessado, mantendo-os sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. Artigo 94. Todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos e anotados no sistema informatizado oficial. Parágrafo único. Dispensa-se a certificação e anotação de que trata o caput com relação à emissão de documento que passe a fazer imediatamente parte integrante dos autos, ofícios expedidos, mandados, etc., por original ou por cópia, rubricado pelo emitente. A data constante do documento deverá corresponder à de sua efetiva emissão. Artigo 95. Ressalvado o disposto no artigo 140, é vedado o lançamento de termos no verso de petições, documentos, guias etc., devendo ser usada, quando necessária, outra folha, com inutilização dos espaços em branco. Artigo 96. São vedados o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos, a prática de sublinhar palavras a tinta ou a lápis, ou o emprego de expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, incumbindo ao serventuário, ao constatar a irregularidade, comunicá-la imediatamente ao juiz. Subseção 3. Da movimentação dos autos. Artigo 97. Deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de dia e executados os atos processuais no prazo de 5 dias. Parágrafo 1º. Os juízes atenderão, preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Parágrafo 2º. O escrivão atenderá, preferencialmente, a ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. Parágrafo 3º. Serão considerados para fins do que dispõe o artigo 12 do Código de Processo Civil os processos físicos com movimentação conclusos para sentença. Artigo 98. Constarão dos termos de movimentação dos processos a data do efetivo encaminhamento dos autos e, sempre que possível, os nomes, por extenso, dos juízes, representantes do Ministério Público, advogados ou daqueles a quem se refiram. Parágrafo 1º. São vedados, sob qualquer pretexto, termos de conclusão ou de vista, sem data ou, ainda, a permanência dos autos em cartório depois de assinados os respectivos termos. Parágrafo 2º. Nenhum processo será entregue com termo de vista, a promotor de justiça ou advogado, sem prévia assinatura no livro de carga ou no relatório de carga eletrônica, e correspondente andamento no sistema informatizado. Parágrafo 3º. Todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescendo-se a carga, em meio físico ou eletrônico, somente quanto aos autos conclusos que não receberem despacho ou não forem sentenciados até o final do expediente do dia. Parágrafo 4º. Se o juiz se recusar a assinar, consignar-se-á essa ocorrência no assentamento da carga. Parágrafo 5º. A conclusão dos autos ao juiz será efetuada diariamente, sem limitação de número. Artigo 99. Nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos
prazos legais ou fixados, ou ficará sem andamento por mais de 30 dias, no aguardo de diligências, informações, respostas a ofícios ou requisições, providências das partes, etc. Parágrafo único. Decorrido prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência uma única vez e, em caso de não atendimento, será aberta conclusão ao juiz, para as providências cabíveis. Seção 9. Dos papéis em andamento ou findos. Artigo 103. Os papéis em andamento ou findos serão bem conservados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados, aplicando-se, quanto ao seu descarte, o disposto no parágrafo 2º do artigo 74. Continuaremos no próximo vídeo. Inscreva-se para não perder nada. Acredite, você é capaz.